4 homens atacaram o CEO milionário. Mas o que a secretária fez mudou a vida deles para sempre. A garoa fina de março cobria São Paulo como um véu cinzento, tornando as ruas do centro ainda mais sombrias naquela quinta-feira à tarde. No subsolo do edifício comercial Faria Lima Tower, 4 homens aguardavam em silêncio, escondidos entre as colunas de concreto do estacionamento. O ar estava pesado, carregado não apenas da umidade típica do outono paulistano, mas também da tensão que emanava de cada um deles. Roberto Silva, 45 anos, ajustava nervosamente a boina que cobria seus cabelos grisalhos. Suas mãos calejadas tremiam ligeiramente. Mãos que por 15 anos operaram máquinas na metalúrgica, até ser demitido sem justa causa há 6 meses. Desde então as contas se acumulavam, e sua esposa Conceição havia voltado a trabalhar como diarista para tentar manter a família. A humilhação queimava em seu peito como ácido. "Vocês têm certeza disso?" murmurou ele, olhando para os outros 3 homens. "Se dermos errado, vamos todos presos." Ao seu lado, Marcelo Ferreira, apenas 23 anos, mastigava um chiclete com força excessiva. Seus olhos escuros refletiam uma raiva que ia além de sua idade. Criado na periferia de Cidade Tiradentes, havia abandonado os estudos para trabalhar e nunca conseguiu uma oportunidade real. 3 entrevistas de emprego naquela semana, 3 não humilhantes. "Preso eu já tô, cara", respondeu Marcelo, cuspindo o chiclete no chão. "Preso nessa vida de merda, ralando que nem um condenado e não conseguindo nem pagar o aluguel do barraco." Carlos Eduardo, 38 anos, olhava fixamente para a foto amassada que tirava e guardava no bolso da camisa a cada poucos minutos. Era sua filha de 6 anos, sorrindo com os 2 dentinhos da frente faltando. Ela precisava de uma cirurgia cardíaca que custava mais de R$100 mil, dinheiro que ele jamais conseguiria como vendedor de seguros, mesmo trabalhando 16 horas por dia. "Minha menina não pode esperar", disse Carlos, a voz embargada. "Os médicos falaram que quanto mais tempo passar, maior o risco. Ela é tudo que me sobrou depois que a Fernanda morreu." O 4º homem, José Antônio, 52 anos, permanecia calado. Sua pele, queimada pelo sol, denunciava décadas trabalhando na terra, até que a seca e os atravessadores o obrigaram a vender sua propriedade em Minas Gerais por uma quantia irrisória. Agora, em São Paulo, sobrevivia fazendo bicos na construção civil, dormindo em pensões baratas e enviando o pouco que sobrava para a esposa e os 3 filhos que permaneceram no interior. Às 18h15, o som familiar de um motor potente ecoou pela garagem. O Porsche Cayenne preto desceu a rampa, suas rodas deslizando suavemente sobre o piso molhado. Gabriel Mendes estava voltando de mais uma reunião onde havia fechado um contrato milionário, aumentando ainda mais sua já considerável fortuna. "É agora", sussurrou Roberto, sentindo o coração disparar. Os 4 homens emergiram das sombras como fantasmas de uma São Paulo que Gabriel preferia ignorar. Roberto segurava uma arma enferrujada que havia comprado de um conhecido. Marcelo empunhava uma chave de fenda. Carlos tremia com um canivete nas mãos. José Antônio carregava apenas suas mãos calejadas e a força do desespero. Gabriel Mendes desligou o motor e verificou as mensagens no celular antes de sair do carro. Aos 42 anos, era a personificação do sucesso empresarial brasileiro. Terno Armani impecável, relógio Rolex brilhando no pulso, cabelos perfeitamente penteados com gel importado. Sua empresa, Mendes Tech Solutions, havia faturado 200 milhões no último ano, e ele fazia questão de que todos soubessem disso. Quando abriu a porta do Porsche, não percebeu imediatamente as figuras que se aproximavam. Estava ocupado digitando uma resposta ríspida para Marina, sua secretária, que havia questionado sua decisão de demitir mais 20 funcionários para otimizar custos. Gabriel Mendes? A voz de Roberto soou mais aguda do que ele gostaria. Gabriel ergueu os olhos, primeiro com irritação, depois com crescente apreensão, ao ver os 4 homens ao seu redor. A iluminação amarelada do estacionamento criava sombras sinistras em seus rostos tensos. "O que vocês querem?" perguntou, tentando manter a compostura, mas instintivamente recuando contra o carro. "Justiça", respondeu José Antônio, dando um passo à frente. "O senhor não se lembra de mim, né? José Antônio da Silva. O senhor comprou minhas terras lá em Minas por uma ninharia."
Prometeu que ia desenvolver um projeto social. Nunca mais apareceu lá. Gabriel franziu o rosto, tentando se lembrar. Tantos negócios, tantas aquisições baratas. Eu sou Carlos Eduardo, continuou outro homem, a voz quebrando. Trabalho vendendo seus seguros há 3 anos. Pedi um empréstimo para a cirurgia da minha filha. O senhor disse que problemas pessoais não eram problema da empresa. Eu sou Roberto Silva, disse o homem com a boina, mostrando a arma trêmula. 15 anos na metalúrgica que o senhor comprou e fechou. Mandou todo mundo embora por e-mail, lembra? Marcelo permaneceu em silêncio, mas seus olhos falavam por si. Era o representante de toda uma geração sem perspectivas, sufocada por um sistema que os ignorava. Escutem, eu posso dar dinheiro para vocês, disse Gabriel tentando negociar, o suor começando a formar-se em sua testa apesar do clima frio. Quanto vocês querem? Não é sobre dinheiro, é sobre dignidade, respondeu Roberto, mas sua mão tremeu mais ao segurar a arma. Foi nesse momento que os passos firmes de salto alto ecoaram pela garagem. Marina Santos, 29 anos, apareceu descendo as escadas de emergência, carregando uma pasta de documentos que Gabriel havia esquecido no escritório. Seus cabelos castanhos estavam ligeiramente úmidos da garoa, e ela vestia um blazer azul marinho que comprava em prestações numa loja popular do Brás. Marina parou abruptamente ao ver a cena. Seu chefe encurralado contra o carro de luxo, 4 homens em volta dele com expressões de desespero estampadas nos rostos. Por um segundo que pareceu eterno, ela avaliou a situação. Não façam isso, disse ela, com uma calma que surpreendeu a todos, inclusive ela mesma. Por favor, abaixem isso. Saia daí, moça, disse Roberto sem tirar os olhos de Gabriel. Isso não é com você. Na verdade é sim, respondeu Marina, dando alguns passos cautelosos em direção ao grupo. Porque eu conheço vocês. Todos vocês. Os 4 homens a olharam confusos, mas Gabriel franziu a testa. Como assim ela os conhecia? Seu Roberto, continuou Marina, olhando diretamente para ele. O senhor veio ao escritório 3 vezes pedindo uma audiência com o senhor Gabriel. Queria explicar sua situação, mostrar sua carteira de trabalho, falar sobre seus 15 anos de dedicação. Eu tentei encaixar o senhor na agenda, mas ele sempre mandava dispensar. Roberto baixou ligeiramente a arma, surpreso. Carlos, ela se virou para o vendedor. Você me ligava toda semana perguntando sobre aquele empréstimo. Eu cheguei a preparar a papelada 3 vezes, mostrei para ele como a empresa poderia ajudar sem prejudicar o orçamento. Ele rasgou os papéis na minha frente. Carlos começou a chorar silenciosamente. E o senhor, José Antônio? Marina olhou para o homem mais velho. O senhor não sabe, mas eu sou de Itajubá também. Meu pai conhecia suas terras. Eram as mais bonitas da região. Eu vi o contrato que o senhor Gabriel fez com o senhor. O advogado que eu consultei disse que era abusivo, que o senhor estava sendo enganado. José Antônio cerrou os punhos, mas não de raiva contra ela. Vocês não são criminosos, disse Marina, sua voz ecoando pela garagem silenciosa. Vocês são homens desesperados que foram empurrados além do limite por um sistema que não liga para vocês. Mas fazer isso não vai resolver nada. Vai apenas destruir o pouco que vocês ainda têm. Gabriel olhava Marina como se a visse pela primeira vez em 5 anos. Quem era aquela mulher que sempre considerara apenas uma funcionária eficiente e invisível? O silêncio na garagem era quebrado apenas pelo som das gotas de chuva, pingando do teto, e pela respiração pesada dos 5 homens e de Marina. A luz amarelada do estacionamento criava um ambiente quase cinematográfico, onde o destino de todos parecia estar sendo decidido naquele momento. Marina, Gabriel disse, pela primeira vez chamando-a pelo nome em tom mais suave. Saia daqui. Chame a segurança. Não, respondeu ela, surpreendendo a todos novamente. Não vou chamar ninguém. Não enquanto não tentarmos resolver isso de outra forma. Marcelo, que havia permanecido calado até então, finalmente falou. Resolver como, senhora? A gente tá fudido mesmo. Não tem mais nada a perder. Tem sim, Marcelo. Marina se virou para ele. O senhor tem 23 anos. Toda uma vida pela frente. E eu sei que o senhor é inteligente porque vi seu currículo quando se candidatou para o estágio na empresa. Gabriel nem sequer olhou. Gabriel sentiu um incômodo crescente. Como Marina sabia de tantos detalhes sobre essas pessoas que ele considerava
Ninguém. Escutem. Marina respirou fundo, como se estivesse tomando a decisão mais importante de sua vida. Eu tenho uma proposta. Não para vocês fugirem ou desistirem. Uma proposta real que pode mudar a vida de todos vocês. Roberto ainda segurava a arma, mas sua expressão havia mudado de agressiva para curiosa. Que tipo de proposta? Perguntou José Antônio, limpando o suor da testa com as costas da mão. Marina olhou diretamente para Gabriel antes de responder. Há 5 anos eu trabalho nesta empresa. Conheço cada processo, cada contrato, cada centavo que entra e sai. Sei exatamente onde está sendo desperdiçado dinheiro, onde há corrupção, onde projetos sociais prometidos foram abandonados para aumentar o lucro. Gabriel empalideceu. Marina, o que você está fazendo? Estou fazendo o que deveria ter feito há muito tempo, ela continuou, ignorando o olhar de advertência do chefe. Gabriel, sua empresa poderia empregar o dobro de pessoas que emprega hoje, pagar salários dignos e ainda assim ter lucro suficiente para você viver como rei pelo resto da vida. Isso é absurdo, Gabriel protestou, mas sua voz soou menos convincente do que ele gostaria. É? Marina abriu a pasta que carregava e tirou alguns papéis. Estes são os relatórios financeiros reais. Não os que você mostra para os investidores, mas os verdadeiros. Ano passado, você gastou 8 milhões em despesas pessoais, classificadas como desenvolvimento empresarial. A cirurgia da filha do Carlos custa 100 mil reais. Você gastou mais que isso só em vinhos importados. Carlos se apoiou contra uma coluna, como se tivesse levado um soco no estômago. A terra do José Antônio foi avaliada em 500 mil reais por um especialista independente. Marina continuou, tirando mais documentos da pasta. Você pagou 50 mil e revendeu por 2 milhões para uma construtora de Belo Horizonte. José Antônio cerrou os punhos, mas agora sua raiva estava direcionada para Gabriel, não para a situação. E Roberto? Marina olhou para o ex-metalúrgico. A metalúrgica que você fechou estava dando lucro. Eu vi os números. Você fechou porque quis modernizar com robôs, dispensar gente e aumentar a margem. 15 pessoas perderam o emprego para você comprar o 3º Porsche. Roberto baixou completamente a arma, sua mão tremendo de emoção. Então, qual é sua proposta? Perguntou Marcelo, agora interessado. Marina respirou fundo novamente e olhou para cada um deles. Eu tenho todas as informações necessárias para provar que esta empresa pode ser muito mais do que é. Pode gerar empregos, pode ajudar pessoas, pode fazer a diferença. Minha proposta é simples. Vocês não vão embora daqui até que Gabriel aceite fazer a coisa certa. Gabriel não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Sua secretária, a mulher discreta que por 5 anos havia organizado sua agenda e servido seu café, estava praticamente liderando um motim contra ele em seu próprio estacionamento. Marina, você perdeu a cabeça? Ele explodiu. Isso é sequestro. Vocês vão todos presos. Não é sequestro se você pode sair quando quiser. Marina respondeu calmamente. Ninguém está te impedindo de ir embora, Gabriel. Mas se você sair, amanhã mesmo, eu levo estes documentos para o Ministério Público, para a Receita Federal e para todos os jornais que se interessarem pela história. O empresário sentiu o chão fugir debaixo de seus pés. Você não faria isso. Faria sim. A voz de Marina soou mais firme do que ela própria esperava. Porque eu cansei, Gabriel. Cansei de ser cúmplice de um sistema que esmaga pessoas boas apenas para engordar conta bancária que já está gorda demais. Carlos deu alguns passos hesitantes em direção a Marina. A senhora está falando sério? Sobre minha filha? Completamente sério, Carlos. A empresa tem um fundo de responsabilidade social que nunca foi usado. Tem mais de 3 milhões parados lá. Seu Gabriel preferiu declarar como reserva para investimentos futuros e nunca investiu em nada, além do próprio luxo. Carlos começou a chorar abertamente agora, não de desespero, mas de uma emoção que ele não conseguia definir. Era esperança misturada com raiva, alívio misturado com incredulidade. José Antônio se aproximou também. E sobre minha terra? A construtora que comprou suas terras ainda deve 2 pagamentos a Mendestec. Marina consultou seus papéis. 1.200.000 reais. É o suficiente para você comprar uma propriedade melhor que a que tinha e ainda sobrar para começar a vida nova aqui em São Paulo se quiser. O homem do interior enxugou os olhos com a manga da camisa surrada.
Por que a senhora está fazendo isso? A senhora nem me conhece. Marina olhou para ele com um sorriso triste. Porque eu cresci vendo meu pai perder terra para gente como o Gabriel. Porque eu vim para São Paulo com a mesma esperança que o senhor trouxe. A diferença é que eu tive sorte de conseguir esse emprego, mas nunca esqueci de onde vim. Roberto guardou a arma no cinto e se aproximou do grupo. E eu? O que você tem para mim? A metalúrgica não foi vendida, Roberto. Foi fechada. Mas os equipamentos ainda estão lá em Diadema. Gabriel estava esperando o preço dos terrenos subir para vender tudo. Com o conhecimento que você tem, seria possível reabrir como cooperativa. Eu tenho contatos de clientes que estariam interessados. Marcelo, ainda desconfiado, perguntou. E eu? Eu não tenho história com essa empresa. Eu sou só mais um desempregado. Marina sorriu para ele. Você tem curso técnico em informática, certo? Vi no seu currículo. A empresa precisa de alguém jovem, que entenda de tecnologia nova para modernizar os sistemas. O salário seria o triplo do que você ganharia em qualquer outro lugar. Isso é loucura, Gabriel murmurou, passando as mãos pelos cabelos perfeitamente penteados. Vocês não podem me obrigar a fazer nada disso. Não, Gabriel, Marina concordou. Ninguém pode te obrigar, mas você pode escolher. Pode escolher ser lembrado como um empresário que ajudou pessoas a reconstruir suas vidas, ou pode ser lembrado como mais um ricaço que acabou envolvido num escândalo de corrupção e sonegação. O silêncio voltou a dominar a garagem, mas agora era diferente. Não era mais o silêncio tenso do confronto, mas o silêncio da reflexão. Gabriel olhava para Marina como se a visse pela primeira vez. Realmente a visse. Durante 5 anos, ele havia ignorado completamente a mulher que conhecia sua empresa melhor que ele próprio, que se importava com pessoas que ele nem sabia que existiam, que tinha um coração que ele havia esquecido que era possível ter no mundo dos negócios. E você, Marina? Perguntou Gabriel, sua voz mais baixa agora. E o que você ganha com tudo isso? Por que está arriscando seu emprego, sua carreira? Marina olhou nos olhos dele, e pela primeira vez em 5 anos, Gabriel viu quem ela realmente era. Não apenas uma funcionária eficiente, mas uma mulher inteligente, corajosa e profundamente humana. Eu ganho a chance de olhar no espelho de manhã e gostar da pessoa que eu vejo, respondeu ela. E talvez, só talvez, eu ganhe a chance de trabalhar para alguém que eu possa respeitar de verdade. Gabriel sentiu algo estranho no peito. Era como se uma porta que estivera trancada por anos estivesse sendo aberta, deixando entrar uma luz que ele havia esquecido que existia. A chuva havia parado, mas as gotas ainda pingavam do teto da garagem, marcando o tempo como um relógio líquido. Gabriel caminhou até seu Porsche e se apoiou no capô, observando os 5 rostos que o encaravam com expectativa. Pela primeira vez em anos, ele não tinha certeza do que fazer. Vocês sabem o que estão pedindo? Disse finalmente, tirando o paletó e afrouxando a gravata. Isso mudaria tudo. A empresa, minha vida, tudo. Mudaria para melhor, respondeu Marina, dando alguns passos em sua direção. Gabriel, quando foi a última vez que você se sentiu realmente orgulhoso de alguma coisa que fez? A pergunta o atingiu como um soco no estômago. Gabriel tentou se lembrar, mas as únicas imagens que vinham à mente eram números em planilhas, contratos assinados, lucros crescentes. Quando havia sido feliz de verdade? Quando havia sentido que sua vida tinha algum propósito além de acumular dinheiro? Começou, mas as palavras não saíam. Isso é muito complicado, Marina. Não é assim que o mundo funciona. José Antônio se aproximou devagar, tirando um lenço amassado do bolso para enxugar o rosto. Doutor Gabriel, disse com a voz embargada, eu trabalhei a vida inteira na terra. Meu pai, meu avô, bisavô, todos homens honestos, que acordavam antes do sol e dormiam quando as estrelas apareciam. Quando o senhor comprou minhas terras, eu pensei, finalmente alguém que entende o valor daquilo que minha família construiu. Mas o senhor só queria lucro. Gabriel sentiu um aperto no peito que não sabia identificar. Era culpa, remorso, algo que ele havia enterrado tão fundo que havia esquecido que existia. Carlos deu um passo à frente, segurando com firmeza a foto da filha. Senhor Gabriel, eu não estou pedindo esmola. Eu trabalho 16 horas por dia vendendo seus seguros. Bato meta todo mês há 3 anos. Tudo o que eu queria era uma chance de salvar minha menina.
Ela tem 6 anos e um sorriso que ilumina qualquer lugar onde ela chega. A voz de Carlos falhou, e ele precisou parar por um momento antes de continuar. Quando minha esposa morreu no parto, eu prometi que faria qualquer coisa para proteger nossa filha. Qualquer coisa. Até mesmo isso. Ele gesticulou para a situação em que se encontravam. Roberto, que havia guardado a arma, cruzou os braços e olhou diretamente nos olhos de Gabriel. Eu não sou bandido, doutor. Nunca fui. Trabalhei 15 anos na sua metalúrgica. Chegava às 6 da manhã, saía às 6 da tarde. Levei meus filhos para conhecer a fábrica porque tinha orgulho do meu trabalho. Quando o senhor fechou tudo, não foi só o emprego que eu perdi, foi minha dignidade. Marcelo, o mais jovem, permaneceu encostado na parede, mas sua expressão havia mudado completamente. Não era mais raiva o que Gabriel via em seus olhos, mas uma tristeza profunda. Eu não tenho grandes histórias para contar, disse Marcelo. Eu sou só mais um moleque da periferia que tentou fazer as coisas certas e se deu mal. Estudei, me formei, corri atrás de emprego. Mas ninguém dá oportunidade para quem vem de onde eu venho. O senhor nem olhou meu currículo. Gabriel fechou os olhos. Durante anos, havia se protegido desses rostos, dessas histórias, dessas realidades. Sua vida era um escritório no último andar, carros importados, restaurantes caros, pessoas que só falavam com ele porque precisavam de alguma coisa. Quando foi que havia perdido a conexão com o mundo real? Marina, disse abrindo os olhos, se eu fizer isso, se eu realmente fizer tudo isso que vocês estão pedindo, você ficaria na empresa? Marina o olhou surpresa. Por que isso importa? Porque Gabriel hesitou, não acostumado a expor seus sentimentos. Porque eu acho que preciso de alguém que me lembre de ser humano. E parece que, nos últimos 5 anos, a única pessoa que tentou me mostrar isso foi você. Marina sentiu o coração acelerar. Não era exatamente uma declaração de amor, mas era o mais próximo de vulnerabilidade que Gabriel havia demonstrado desde que ela o conhecia. Se você realmente mudar, respondeu ela, se você realmente se tornar o homem que eu sempre esperei que você pudesse ser, então sim, eu fico. Gabriel olhou para cada um dos 4 homens, depois para Marina e finalmente para suas próprias mãos. Mãos que nunca haviam conhecido o trabalho pesado, que nunca haviam se sujado de terra ou graxa de máquina, que só conheciam o toque suave do couro de volante de carro de luxo. Está bem, disse, sua voz quase um sussurro. Vamos fazer isso. 3 semanas depois, o escritório de Gabriel estava irreconhecível. Onde antes havia apenas uma mesa imponente e cadeiras de couro, agora existiam várias mesas menores, computadores, papéis espalhados e uma energia completamente diferente. Marina havia se tornado sua parceira oficial na transformação da empresa. E pela primeira vez em anos, Gabriel chegava ao trabalho ansioso pelo que o dia poderia trazer. Carlos, como está sua filha? Perguntou Gabriel ao entrar na sala de reuniões improvisada. Carlos, que agora vestia uma camisa social simples, mas limpa, sorriu de uma forma que Gabriel nunca havia visto antes. A cirurgia foi um sucesso, Dr. Gabriel. Ela volta para casa na próxima semana. Os médicos disseram que ela vai poder brincar igual às outras crianças. Gabriel sentiu um calor no peito que não conseguia explicar. Era satisfação? Felicidade genuína? Ele havia esquecido como era bom fazer algo que realmente importava. E a metalúrgica, Roberto? Como estão os preparativos? Roberto, que agora coordenava a reabertura da fábrica como cooperativa, consultou uma pilha de papéis. A documentação está quase pronta, doutor. Os antigos funcionários estão animados para voltar. A gente conseguiu 3 contratos já, e nem começamos a produzir ainda. José Antônio, que havia decidido ficar em São Paulo para coordenar um programa de agricultura urbana que Gabriel estava financiando, acenou da sua mesa. Doutor Gabriel, o terreno em Cidade Tiradentes está aprovado. Conseguimos autorização para plantar em 12 hectares. Vai gerar emprego para 50 famílias e comida orgânica para a região toda. Marcelo, que havia sido contratado como analista de sistemas, levantou os olhos do computador. Chefe, o novo sistema de gestão está quase pronto. Vai ser muito mais transparente que o anterior. Qualquer funcionário vai poder ver como o dinheiro da empresa está sendo usado. Gabriel assentiu, mas não conseguiu evitar sorrir ao ser chamado de chefe ao invés de doutor. Era mais próximo, mais humano. E os números, Marina? Perguntou-se voltando para ela.
Marina, que agora usava roupas mais casuais e tinha uma expressão mais relaxada, abriu uma planilha no laptop. Surpreendentemente positivos, disse ela. Mesmo com todos os investimentos sociais, o lucro diminuiu apenas 15%. E a produtividade dos funcionários aumentou 40%. Aparentemente, quando as pessoas se sentem valorizadas, trabalham melhor. Gabriel riu. Uma risada genuína que surpreendeu a todos na sala, inclusive ele mesmo. Imagina só, disse ironicamente. Quem diria que tratar pessoas como gente daria resultado? Doutor Gabriel. Carlos hesitou antes de continuar. Posso fazer uma pergunta pessoal? Claro. O senhor está feliz? A pergunta pegou Gabriel de surpresa. Ele olhou ao redor da sala, vendo aqueles homens que 3 semanas atrás estavam desesperados o suficiente para tentar sequestrá-lo, agora trabalhando ao seu lado como parceiros. Olhou para Marina, que o observava com expectativa e algo mais, algo que ele ainda estava aprendendo a reconhecer. Sabe, Carlos, respondeu Gabriel, eu acho que sim. Pela primeira vez em muito tempo, eu acho que estou realmente feliz. Marina sorriu, e Gabriel sentiu aquela sensação estranha no peito novamente. Não era apenas felicidade profissional, era algo mais pessoal, mais profundo. Era a sensação de estar se tornando uma pessoa melhor, e de ter alguém especial testemunhando essa transformação. Marina, disse ele quando os outros saíram para o almoço, você tem planos para hoje à noite? Ela o olhou curiosa. Por quê? Porque... Gabriel hesitou, sentindo-se como um adolescente nervoso. Eu gostaria de te convidar para jantar. Não em algum restaurante caro, mas num lugar simples, onde possamos conversar. Sobre a empresa, sobre nós. Marina sentiu o coração acelerar. Durante 5 anos havia sonhado com esse momento, mas agora que estava acontecendo, parecia surreal. Gabriel, disse ela suavemente, você tem certeza de que isso é o que você quer? Porque eu não sou como as mulheres que você costuma namorar. Eu não venho de família rica, não frequento os mesmos círculos sociais que você. Gabriel se aproximou dela, pela primeira vez vendo realmente quem Marina era. Não apenas uma funcionária competente, mas uma mulher extraordinária que havia sido corajosa o suficiente para mudar a vida de 5 homens numa garagem chuvosa 3 semanas atrás. Marina, disse ele, sua voz mais baixa e sincera. Você é exatamente a pessoa que eu quero ao meu lado. Você me mostrou quem eu posso ser. E eu gostaria de descobrir quem nós podemos ser juntos. O restaurante que Gabriel escolheu ficava no bairro da Liberdade, longe do sofisticado circuito gastronômico que frequentava. Era um pequeno estabelecimento japonês, com mesas simples de madeira e o aroma reconfortante de tempura e yakisoba no ar. Marina chegou pontualmente às 8 da noite, vestindo um vestido azul marinho discreto que havia comprado especialmente para a ocasião. Gabriel já estava lá, e Marina quase não o reconheceu. Sem o terno impecável, usando apenas uma camisa branca de algodão e calça jeans escura, ele parecia mais jovem, mais humano. Quando a viu chegar, ele se levantou nervosamente, como se fosse o primeiro encontro de sua vida. Você está linda, disse ele, puxando a cadeira para ela se sentar. Obrigada. Marina sorriu, ainda se acostumando com essa versão gentil de Gabriel. Este lugar é aconchegante. Como você o descobriu? Gabriel pareceu constrangido. Na verdade, foi o Marcelo quem me indicou. Ele disse que é onde leva a namorada quando quer impressionar sem gastar muito. Pensei que seria apropriado para o que eu quero te falar. Eles pediram a comida e ficaram alguns minutos em silêncio, observando o movimento do restaurante. Casais jovens conversavam animadamente em mesas próximas, famílias japonesas jantavam tranquilamente e havia uma simplicidade genuína no ambiente que contrastava completamente com o mundo de Gabriel. Marina, disse ele finalmente, preciso te contar uma coisa. Sobre mim, sobre como eu era antes de... Bem, antes daquela noite na garagem. Marina colocou os hashes de lado e o olhou com atenção. Eu nem sempre fui assim, continuou Gabriel. Quando comecei a empresa há 15 anos, eu realmente queria fazer a diferença. Meu pai era operário numa fábrica de autopeças, trabalhava 2 turnos para nos sustentar. Minha mãe costurava para fora para complementar a renda. Quando consegui uma bolsa para estudar administração, prometi que um dia criaria uma empresa que tratasse os funcionários como meu pai merecia ter sido tratado.
Marina sentiu o coração apertar. Nunca havia imaginado que Gabriel tivesse uma origem humilde. O que aconteceu? Perguntou suavemente. Gabriel suspirou, mexendo distraidamente no arroz com os hashes. O sucesso, respondeu amargamente. A cada contrato fechado, a cada lucro maior, eu ia me afastando mais da pessoa que era. Conheci outros empresários, comecei a frequentar seus círculos e de repente estava medindo meu valor pelo tamanho da minha conta bancária. Esqueci completamente de onde vim. E seus pais? Morreram num acidente de carro há 8 anos. A voz de Gabriel embargou. Estavam voltando de uma consulta médica que eu deveria ter levado minha mãe, mas estava numa reunião importante demais para adiar. A última conversa que tive com meu pai foi ele me pedindo para visitar mais, e eu respondendo que estava ocupado demais construindo meu império. Marina instintivamente estendeu a mão sobre a mesa e tocou a de Gabriel. Era a primeira vez que eles tinham contato físico voluntário, e Gabriel sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Gabriel, você não pode se culpar por isso. Posso sim. Ele olhou nos olhos dela. Porque no fundo eu sabia que estava me tornando tudo aquilo que eles me ensinaram a não ser. E a pior parte é que eu gostava. Gostava do poder, do respeito que o dinheiro comprava, da sensação de estar acima de todos. Até aquela noite, Marina disse. Até aquela noite, concordou Gabriel, virando a mão para entrelaçar os dedos com os dela. Quando você falou sobre dignidade, sobre olhar no espelho e gostar da pessoa que vê, eu percebi que fazia anos que eu evitava espelhos. Não fisicamente, mas eu evitava pensar realmente em quem eu havia me tornado. O garçom trouxe o pedido, mas nenhum dos dois soltou a mão do outro. Havia uma intimidade crescendo entre eles que ia muito além do que haviam compartilhado como chefe e funcionária. E agora? Perguntou Marina. Como você se sente? Gabriel sorriu, e era um sorriso diferente de qualquer um que Marina havia visto antes. Não era o sorriso calculado do empresário bem-sucedido, mas algo genuíno e um pouco vulnerável. Assustado, admitiu ele. Assustado porque pela primeira vez em anos eu me importo com algo mais do que dinheiro. Me importo com Roberto conseguindo reabrir a metalúrgica. Me importo com a filha do Carlos ficando bem. Me importo com José Antônio encontrando sua dignidade de volta. E principalmente, ele parou, olhando profundamente nos olhos dela. Principalmente me importo com o que você pensa de mim. 2 semanas depois do jantar, a transformação na Mendes Tech estava chamando a atenção para além das paredes da empresa. Gabriel chegou ao escritório numa segunda-feira cinzenta de abril para encontrar Marina em sua mesa, lendo uma matéria no tablet com expressão preocupada. Bom dia, disse ele, inclinando-se para beijar levemente seu rosto, um hábito que havia desenvolvido nos últimos dias. Algum problema? Leia isso. Marina virou o tablet para ele. O título da matéria era CEO milionário vira socialista após suposto sequestro. O texto especulava sobre as mudanças na empresa, sugerindo que Gabriel havia perdido o rumo dos negócios e que os investidores deveriam estar preocupados. Gabriel leu em silêncio, sua expressão endurecendo com cada parágrafo. As fontes próximas à empresa relatam que Mendes tem tomado decisões questionáveis, priorizando funcionários em detrimento dos lucros. Leu em voz alta. Sua transformação súbita levanta questões sobre sua capacidade de liderança. Gabriel, Marina segurou seu braço. Você sabia que isso poderia acontecer. As pessoas não gostam quando alguém muda o jogo. Antes que Gabriel pudesse responder, seu telefone tocou. Era Eduardo Ferreira, um dos principais investidores da empresa e um dos empresários mais influentes de São Paulo. Gabriel, preciso falar com você urgentemente. A voz de Eduardo soava tensa. Estou vindo ao seu escritório agora. 20 minutos depois, Eduardo entrou na sala acompanhado de 2 outros investidores. Homens de terno caro, expressões sérias e a postura de quem estava acostumado a ser obedecido. Gabriel, o que diabos está acontecendo aqui? Eduardo não perdeu tempo com cortesias. Você virou comunista? Bom dia para você também, Eduardo, respondeu Gabriel com calma. E não virei comunista. Apenas decidi dirigir minha empresa de forma mais humana. Mais humana? Riu sarcasticamente outro investidor, Alberto Santos. Gabriel, você está jogando dinheiro fora.
Reabrindo fábrica que não dá lucro, pagando cirurgia de funcionário, financiando agricultura urbana. Isso não é empresa, é ONG. Marina, que havia permanecido em silêncio até então, se levantou de sua cadeira. Com licença, senhores, mas vocês estão enganados, disse ela, ignorando os olhares de desaprovação. A empresa está mais lucrativa agora do que há 6 meses. Quem é essa mulher? Perguntou Eduardo com desdém. Minha sócia, respondeu Gabriel firmemente, surpreendendo até mesmo Marina. E ela tem razão. Marina, mostre os números para eles. Marina ligou o projetor e começou a apresentar as planilhas que havia preparado para situações como essa. Nos últimos 2 meses, explicou ela, a produtividade aumentou 40%. A rotatividade de funcionários caiu para quase 0, economizando custos enormes com treinamento e recrutamento. Os contratos de longo prazo aumentaram, porque os clientes confiam mais numa empresa com responsabilidade social. E a imagem da marca melhorou tanto que economizamos 2 milhões em marketing. Isso é temporário, retrucou Alberto. Logo essa euforia passa e você volta ao prejuízo. Gabriel se levantou caminhando até a janela que dava vista para a cidade. Sabem o que eu descobri, cavalheiros? Disse sem se virar. Que passar a vida inteira perseguindo apenas dinheiro é uma forma muito solitária e vazia de viver. Vocês já pararam para pensar quando foi a última vez que se sentiram orgulhosos de verdade de alguma coisa que fizeram? Eduardo e Alberto se entreolharam, claramente desconfortáveis com a direção da conversa. Gabriel, disse Eduardo numa tentativa de soar paternal, eu entendo que você pode estar passando por algum momento pessoal difícil, talvez precisando de umas férias ou mesmo ajuda profissional, mas você tem responsabilidades com os investidores. Gabriel se virou e Marina viu nos seus olhos uma determinação que não estava lá 2 meses atrás. Minha responsabilidade é dirigir esta empresa da melhor forma possível, respondeu Gabriel. E a melhor forma não é apenas olhar para planilhas, é lembrar que por trás de cada número existe uma pessoa real, com família real, com sonhos reais. Isso é muito bonito, disse Alberto sarcasticamente, mas não paga dividendos. Foi então que a porta se abriu e Carlos entrou, carregando uma menina pequena no colo. A criança tinha cabelos cacheados e um sorriso que realmente iluminava o ambiente. Desculpa interromper, Dr. Gabriel, disse Carlos claramente sem saber que havia uma reunião acontecendo. Só queria que a senhora Marina e o senhor conhecessem minha filha. Isabela, diga oi para o tio Gabriel que salvou sua vida. A menina acenou timidamente, e Gabriel sentiu algo se partir dentro dele, mas não de dor, de emoção pura. Oi, Isabela, disse ele, sua voz embargada. Como você está se sentindo? Muito bem, respondeu ela com a honestidade típica das crianças. Papai disse que agora eu posso correr e brincar igual às outras meninas. Obrigada por me ajudar. O silêncio na sala era ensurdecedor. Eduardo e Alberto olhavam para a menina, depois para Carlos, depois para Gabriel, como se estivessem vendo algo que não conseguiam processar. Carlos, disse Marina suavemente, leve a Isabela para conhecer o escritório novo. Mostre para ela os computadores do Marcelo. Quando eles saíram, Gabriel se virou para os investidores. Esta é minha responsabilidade, Eduardo. Esta menina, Roberto, voltando a ter orgulho do seu trabalho, José Antônio reconstruindo sua dignidade. Marcelo tendo uma oportunidade real. Essa é a empresa que eu quero dirigir. Se vocês não conseguem ver valor nisso, talvez seja hora de repensarmos nossa parceria. Eduardo e Alberto saíram sem dizer uma palavra, mas Marina percebeu que algo havia mudado na expressão deles quando viram Isabela. Quando ficaram sozinhos, Gabriel se aproximou de Marina. Sócia? Ela perguntou com um sorriso. Se você aceitar, respondeu ele tomando suas mãos. Marina, eu quero que você seja muito mais que minha funcionária. Quero que seja minha parceira nos negócios, na vida, em tudo. Marina sentiu o coração acelerar. Gabriel, você tem certeza? Porque isso muda tudo entre nós. Eu nunca tive tanta certeza de nada na vida, disse ele, aproximando o rosto do dela. Você me salvou, Marina. Me salvou de me tornar um homem que eu odiaria. E então, finalmente, ele a beijou. O sol de março aquecia suavemente o auditório da Mendes Tech Solutions enquanto Gabriel ajustava o microfone. Diante dele, cerca de 200 pessoas aguardavam o início da apresentação anual da empresa.
funcionários, investidores, representantes da imprensa e convidados especiais. Mas os rostos que mais importavam para ele estavam na primeira fileira. Marina, agora oficialmente sua sócia e noiva há 3 meses, sorria encorajadoramente. Ao lado dela, Roberto vestia um terno simples, mas elegante. A cooperativa da metalúrgica havia se tornado um dos fornecedores mais respeitados da região. Carlos segurava a mão de Isabela, que aos 7 anos irradiava saúde e felicidade. José Antônio, bronzeado do trabalho ao ar livre, ajeitava nervosamente a gravata nova. Marcelo, agora diretor de tecnologia da empresa, checava algo no tablet. Bom dia a todos, começou Gabriel, sua voz ecoando pelo auditório. Há exatamente 1 ano e 3 meses, eu era uma pessoa completamente diferente. Era um CEO que media seu sucesso apenas pelos números no final das planilhas, que via funcionários como recursos dispensáveis e que havia perdido completamente a conexão com o propósito real de ter uma empresa. Murmúrios percorreram a plateia. Alguns investidores se remexeram desconfortavelmente em suas cadeiras. Hoje quero contar a vocês uma história. A história de uma noite chuvosa numa garagem, quando 4 homens desesperados me ensinaram mais sobre liderança em 2 horas do que eu havia aprendido em 15 anos de carreira. Gabriel contou toda a história. O confronto na garagem, a coragem de Marina, a decisão de mudar, os desafios enfrentados e os resultados obtidos. Falou sem omitir detalhes, sem tentar se fazer de vítima ou herói. Roberto, disse Gabriel gesticulando para a primeira fileira. Poderia vir aqui, por favor? Roberto se levantou hesitante, mas caminhou até o palco sob aplausos calorosos dos funcionários. Conte para ele sobre a cooperativa, pediu Gabriel. Roberto pegou o microfone com mãos que não tremiam mais. Há 1 ano eu estava desempregado, desesperado, pensando em fazer coisas que nunca imaginei que faria, disse ele, a voz firme. Hoje, nossa cooperativa emprega 43 pessoas. Não somos ricos, mas somos dignos. Trabalhamos com orgulho e dormimos em paz toda noite. Os aplausos foram espontâneos e prolongados. Gabriel chamou Carlos, que falou sobre a filha, e como o apoio da empresa havia mudado, não apenas a vida dela, mas sua perspectiva sobre o trabalho. José Antônio subiu para falar sobre o projeto de agricultura urbana, que agora alimentava mais de 500 famílias da periferia. Marcelo apresentou os novos sistemas de transparência que haviam tornado a empresa referência em boa governança corporativa. Quando todos voltaram aos seus lugares, Gabriel retomou o microfone. Os números também falam por si, disse ele, projetando um gráfico na tela atrás dele. No último ano fiscal, nossa receita cresceu 32%. Nosso lucro, mesmo com todos os investimentos sociais, cresceu 18%. Mas mais importante, nossa rotatividade de funcionários é de 2% contra 45% da média do setor. Nossa produtividade por funcionário aumentou 60%, e nossa classificação como melhor empresa para trabalhar subiu da posição 847 para a posição 3 no ranking nacional. Agora os murmúrios eram diferentes. Havia surpresa, interesse, até mesmo admiração. Senhores investidores, continuou Gabriel olhando diretamente para Eduardo e Alberto, que estavam presentes. Vocês questionaram minha sanidade mental no ano passado. Questionaram se eu havia perdido o foco nos negócios. Hoje posso dizer que vocês estavam certos. Eu havia perdido o foco. Estava focado no que não importava. Demorei 42 anos para entender que uma empresa não é uma máquina de fazer dinheiro. É uma comunidade de pessoas trabalhando juntas para criar algo maior que elas mesmas. O auditório estava completamente silencioso agora. Por isso anuncio hoje a criação do Instituto Mendes Tech para Desenvolvimento Social, com dotação inicial de R$50 milhões que será dedicado a replicar nosso modelo em outras empresas e comunidades. E anuncio também que Marina Santos, minha sócia e futura esposa, assumirá a presidência deste instituto. A plateia explodiu em aplausos. Marina levantou-se, as lágrimas correndo livremente pelo rosto, e subiu ao palco. Gabriel a abraçou diante de todos, e pela primeira vez em sua vida, sentiu que estava exatamente onde deveria estar. 6 meses depois, numa manhã de setembro ensolarada, Gabriel estava de pé diante do espelho do seu apartamento,
ajeitando a gravata do smoking. Mas não era o mesmo apartamento de cobertura onde morava antes. Ele e Marina haviam escolhido um lugar mais simples, num bairro de classe média, onde conheciam os vizinhos pelo nome e podiam caminhar tranquilamente pelas ruas. Nervoso? Perguntou Roberto, entrando no quarto. Ele seria o padrinho de Gabriel, uma escolha que havia surpreendido muita gente, mas que fazia todo o sentido para os dois homens. Um pouco, admitiu Gabriel. Você acredita que há 2 anos eu achava que casar seria uma distração dos negócios? Roberto riu, ajeitando a própria gravata. Você mudou muito, Dr. Gabriel, mas sabe o que mais me impressiona? É que você não mudou só por fora, você mudou por dentro mesmo. Eles caminharam até o jardim da casa de eventos, um lugar simples, mas bonito, que Marina havia escolhido. A decoração era discreta, com flores do campo e arranjos feitos por uma floricultura local que havia se tornado parceira do projeto de agricultura urbana de José Antônio. Os convidados eram uma mistura interessante. Alguns empresários e investidores que haviam se tornado parceiros do novo modelo de negócios, muitos funcionários da empresa, membros das comunidades beneficiadas pelos projetos sociais e as famílias de Roberto, Carlos, José Antônio e Marcelo. Gabriel se posicionou no altar improvisado, ao lado do juiz de paz, quando a música começou a tocar. Primeiro entraram as damas de honra, a filha do Carlos, Isabela, agora com 8 anos e radiante de saúde, espalhando pétalas de rosas pelo caminho. Depois veio a irmã mais nova de Marcelo, que Marina havia ajudado a conseguir uma bolsa de estudos. E então Marina apareceu, caminhando lentamente pelo corredor central. Ela usava um vestido simples, mas elegante, sem véu, com os cabelos soltos e um sorriso que Gabriel sabia que se lembraria pelo resto da vida. Quem a conduzia até o altar não era seu pai, que havia morrido anos antes, mas José Antônio, que havia se tornado uma figura paterna para ela durante os projetos de agricultura urbana. Quando ela chegou ao altar, José Antônio beijou sua testa e sussurrou algo que a fez rir baixinho antes de entregar sua mão a Gabriel. Vocês prepararam seus próprios votos? Perguntou o juiz. Gabriel assentiu, tirando um papel dobrado do bolso. Já é Marina, começou ele, a voz ligeiramente embargada. Há 2 anos você me salvou de me tornar um homem que eu odiaria. Mas não foi só isso. Você me ensinou que o verdadeiro sucesso não se mede pelo que acumulamos, mas pelo que compartilhamos. Me ensinou que liderança não é mandar, é servir. Me ensinou que o amor não é possuir, é apoiar alguém para ser a melhor versão de si mesmo. Ele parou, olhando nos olhos dela antes de continuar. Prometo a você que nunca mais vou esquecer de onde vim. Prometo que vamos continuar lutando juntos para criar um mundo mais justo. E prometo que vou te amar não apenas nos dias bons, mas especialmente nos dias em que você precisar me lembrar de ser uma pessoa melhor. Marina enxugou as lágrimas antes de começar a falar. Gabriel, quando comecei a trabalhar para você, achava que conhecia seu coração. Achava que era frio e calculista. Levei 5 anos para descobrir que, na verdade, ele estava apenas adormecido, esperando o momento certo para despertar. Ela sorriu através das lágrimas. Você me ensinou que, às vezes, é preciso correr riscos enormes para conseguir mudanças reais. Me ensinou que uma pessoa pode mudar completamente se tiver coragem e um bom motivo. E me ensinou que o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas encontrar alguém disposto a crescer ao seu lado. Prometo que vamos continuar sendo parceiros em tudo, nos negócios, na vida, nos sonhos e nas lutas. Prometo que vou te apoiar sempre, mas também prometo que nunca vou deixar de te desafiar a ser a melhor versão de você mesmo. Quando trocaram as alianças, simples, de ouro, feitas por um ourives local que Roberto havia recomendado, Gabriel olhou para a plateia e viu rostos sorridentes, lágrimas de alegria e a sensação de uma grande família reunida. Roberto aplaudia com entusiasmo, ao lado da esposa Conceição e dos 2 filhos. Carlos segurava Isabela no colo, ambos radiantes. José Antônio estava ao lado da esposa, que havia vindo de Minas especialmente para o casamento. Marcelo fotografava tudo com um celular, prometendo fazer um vídeo especial para o casal. Depois da cerimônia, durante a festa simples que se seguiu, Gabriel se afastou por um momento para observar a cena.
Marina dançava com José Antônio uma música sertaneja que tocava no som portátil. Roberto ensinava passos de forró para alguns dos empresários presentes, que riam das próprias tentativas desajeitadas. Carlos brincava de pega-pega com Isabela e outras crianças no gramado. Marcelo explicava animadamente para um grupo de investidores como a tecnologia podia ser usada para a inclusão social. Satisfeito com sua escolha? Perguntou uma voz atrás dele. Gabriel se virou e viu Eduardo, o investidor que havia questionado duramente suas decisões no ano anterior. "Mas que satisfeito", respondeu Gabriel. "E você? Mudou de opinião sobre minha sanidade mental?" Eduardo riu. "Sabe, Gabriel, eu passei o ano passado inteiro achando que você havia enlouquecido. Mas vendo os resultados, vendo como as pessoas te olham hoje, vendo a felicidade genuína no seu rosto, acho que quem estava louco era eu. Estava louco achando que dinheiro era a única coisa que importava." Eles ficaram em silêncio por um momento, observando a festa. "Gabriel", continuou Eduardo, "você me inspirou a repensar algumas coisas na minha própria empresa. Não vou mentir.